E além de Carlos Fávaro, outros 2 ministros estiveram em comissões da Câmara para prestar esclarecimentos nessa quarta-feira. A gente chama então o repórter André Anelli com as últimas informações do Congresso Nacional. Ô André, quem são os ministros e o que eles tiveram que explicar aos parlamentares? Boa noite, bom trabalho, bem-vindo. Obrigado, Tiago. Muito boa noite para você, boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, esteve na comissão que trata do setor na Câmara e voltou a defender a exploração de petróleo na margem equatorial, que é aquela região que vai do Rio Grande do Norte até o Amapá. Essa exploração sofre fortes críticas de grupos ambientalistas que questionam a expansão da exploração de hidrocarbonetos, apontados como os principais responsáveis pelo aquecimento da Terra. Além disso, os ambientalistas veem risco de impactos à biodiversidade, especialmente na foz do Rio Amazonas, considerada a localidade mais sensível. Mesmo assim, o ministro afirmou que a medida é necessária por conta da dependência mundial de petróleo. Quando eu faço a defesa, por exemplo, da margem equatorial, é porque o mundo ainda não consegue precisar em quanto tempo nós vamos efetivamente poder abrir mão dos combustíveis fósseis. E eles são para os países, para todos os países, mas em especial para os países em desenvolvimento, eles são uma fonte energética ainda fundamental. No Brasil, em especial, para combater miséria, fome, investir em educação, em saúde. Então, ele é fundamental que a gente continue tendo o direito de conhecer as nossas potencialidades. E outro ministro que esteve na Câmara foi Mauro Vieira, que participou da comissão respectiva, que é da Comissão de Relações Exteriores. O ministro deu explicações a respeito da retirada do embaixador do Brasil em Israel. Segundo Mauro Vieira, o embaixador foi exposto a uma situação inadequada quando foi reprimido pelo governo israelense no Museu do Holocausto, depois do presidente Lula ter classificado como genocídio a guerra contra o grupo terrorista Hamas. Ele foi retirado porque houve um desrespeito aos padrões de comportamento diplomático. Ele foi exposto a uma situação que não tinha cabimento. Ele foi chamado para manifestação de uma insatisfação do governo do primeiro-ministro de Israel, mas foi chamado para um ato público, não no ministério como deveria ter sido, foi um ato público, num museu, num lugar público, numa língua que não é falada, que não é uma língua franca, e que o embaixador não falava, não sabia o que estava acontecendo. Ao todo, foram 3 ministros, então, Tiago, que prestaram esclarecimentos na Câmara, como a gente viu agora há pouco, Mauro Vieira, Alexandre Silveira, de Minas e Energia, e Carlos Fávaro, como a gente acompanhou também na reportagem do Henrique Carmo. Ele também esteve no parlamento, acabou provocando, então, toda essa polêmica em torno da compra de arroz internacional por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. Tiago. É isso, André Anelli, com as últimas informações do Congresso, você vai voltar na programação da Jovem Pan, estamos te aguardando, até já. Bom, Dora Kramer, 3 ministros então no Congresso Nacional para explicar pontos completamente diferentes, claro, cada um da área, e essa polêmica do arroz, tem a questão internacional da diplomacia, e como é que foram essas sessões, o que dá para destacar dessa participação dos 3? Polêmica ou sem polêmica, tudo muito tranquilo ou não? Bom, pelo menos o que eu vi, acompanhei, foi tudo muito de acordo, porque uma das funções do Congresso é exatamente essa. A gente não teve aquelas cenas, pelo menos o que eu acompanhei, aquelas cenas dantescas de respeito, enfim, tudo muito normal. Na questão do leilão do arroz, não houve ataque especulativo nenhum, né? O que houve foi uma irregularidade, ou várias irregularidades. E o ministro não explicou, não deixou patente, afinal de contas, para que precisa mesmo a importação de arroz, se todo o setor diz que não precisa. O ministro Alexandre Silveira, ele vai em linha com o que pensa o presidente Lula. Outro dia mesmo o presidente Lula falou, mas a gente não tem ainda autorização do IBAMA para fazer essa exploração. E em relação ao ministro Mauro Vieira, está muito claro que
não há rompimento de relações e que não haverá também, hoje a embaixada em Israel é tocada pelo encarregado de negócios, que significa um grau a menos na relação diplomática, e eu tenho a impressão, pelo que disse o ministro Mauro Vieira, de que no governo Netanyahu não haverá o envio de um embaixador para Israel. Pois é, Vilela, 3 ministros, talvez essa discussão do arroz seja a mais ampla agora, nesse momento, por causa da suspensão do leilão, e se isso vale ou não para a concorrência do produto, principalmente no sul do país. Exatamente, essa questão do arroz, e ela é um tema que ela acaba tendo uma grande repercussão pública, porque é um tema que é palatável, é compreensível da grande maioria da sociedade. E fica o questionamento, por que teria havido, qual a justificativa para que houvesse esse tipo de compra, especialmente diante das denúncias de eventuais irregularidades que teriam ocorrido e que estão sendo investigadas durante o leilão realizado em relação ao arroz. Agora, uma coisa que chama a atenção dos ministros é Alexandre Silveira, que é um ministro de um partido aliado, inclusive de um partido que não é um partido de esquerda, mas Alexandre Silveira tem sido um grande defensor do presidente, tem tido posições muito firmes, alinhadas na linha do presidente, tanto que, inclusive, durante o imbróglio envolvendo a Petrobras, poderia se pensar que Jean Paul Prats, que seria uma figura do PT, poderia estar mais alinhado, mas na prática se mostrou o contrário. Alexandre Silveira cada vez mais alinhado e defendendo fortemente o seu governo.